Você sabia que 90% das pessoas não sabem que quando a dúvida fala muito mais alto do que os seus sonhos, ela literalmente para a sua vida na face da Terra, te impede de viver uma vida extraordinária para viver uma vida na média e, na maioria das vezes, uma vida de eterno sofrimento, de eterna amargura e de eterno arrependimento por ter deixado a dúvida falar mais alto do que os sonhos. Fica comigo aqui. Você caiu de paraquedas, tá perguntando quem é este cara? Eu sou o Kleber e é um prazer ter vocês aqui, estar aqui com cada um de vocês. Olha, se você ainda não é inscrito nessa comunidade incrível de homens e mulheres que querem viver o extraordinário na face da Terra e que querem estar mais próximos do seu Criador, te convido para fazer parte dessa comunidade agora, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e já deixando aquele like abençoado, tá bom? O que se fala nesse canal? A gente fala sobre fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje inspirado. Você vai sair daqui impactado. Então, fica comigo aqui, vamos trocar essa ideia, vamos trocar essa conversa, tá bom? Bora lá. 90% das pessoas não sabem disso. Que o medo paralisa, literalmente, a dúvida. Ela trava a sua vida. E quando ela é tão grande, ela para os seus sonhos. E aí eu quero te convidar a fazer uma reflexão agora comigo. Quantos sonhos você já teve na sua vida que você literalmente abandonou? E quantas encrencas você já arrumou na sua vida? Hoje, antes de gravar esse vídeo, quando eu estava vindo da escola, que eu tinha de levar a minha irmã, eu estava pensando nisso. Quantas coisas boas eu deixei de viver na vida e quantas encrencas eu fui atrás. E não deveria ter ido. E deixei de viver aquelas coisas boas por não me sentir merecedor. E é isso que acontece conosco. Nós deixamos de viver os nossos sonhos por não nos sentirmos merecedores, por acharmos que não pode ser para nós, que aquilo não é para nós. Aquilo é para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, é para o A, para o B, para o C, mas não para nós. Às vezes nós colocamos isso dentro do nosso coração, geramos essa autoimagem que, ao invés de ser uma imagem boa de nós, uma imagem de que realmente podemos vencer, que somos a imagem e a semelhança de um Deus que é vivo, que realmente podemos viver o extraordinário na face da terra, nós nos sabotamos nessa autoimagem e começamos a dizer para nós mesmos: não, mas eu não sou merecedor disso, isso não é para mim, isso é para fulano, para ciclano, para beltrano, mas não para mim. Não para mim, eu não posso ter isso. Então para que eu vou ficar sonhando? Para que eu vou ficar com essas coisas? Não, sonho é para quem nasceu rico, sonho é para quem nasceu em berço de ouro, sonho é para quem é filho de político, sonho é para esse, para aquele outro, não para mim. Por que não? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade com isso? Qual que é a dificuldade de nós sonharmos? E eu estava refletindo hoje sobre isso, qual que é a dificuldade? E certas coisas da minha vida, se eu tivesse tido esse pensamento que eu tenho hoje, eu não teria arrumado a encrenca. Eu teria tido uma vida totalmente diferente daquilo que aconteceu em determinadas situações. Entende? Eu teria, mas eu achava que eu não era merecedor, que era muito para mim, ou coisa do gênero. E isso nos impede de viver o extraordinário. E 90% das pessoas não sabem disso. E não sabem porque elas são menos dotadas de consciência, mas é porque é o que é plantado, minado na nossa cabeça, dia após dia, na face da Terra. Na face da Terra. Então nós temos que olhar as coisas de uma maneira diferente. Uma vez eu vi uns vídeos no Instagram, uns reels,
Eu achei interessante. É um rapaz, ele é comediante, mas ele faz isso com um amigo dele e tá dando muito certo. E, tipo, na quinta série, todo mundo chamava ele de burrão. Mas ele nunca aceitou aquilo pra ele. E aí esse amigo dele encontra ele, e chama ele pelo apelido. E ele cumprimenta o cara, e ele vestido de roupa normal e tal, tudo, bem com uma roupa praiana, a camiseta toda florida e não sei das quantas. E ele fala, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala assim, eu tô trabalhando no ramo de construção, o rapaz da quinta série fala. Aí o outro amigo, todo bem vestido, de terno, gravata e não sei o que, tal, ele fala, e eu sei, o que você tá fazendo? Rapaz, eu vim para fazer uma entrevista naquela empresa ali, que também é ramo de construção, mas eu vim assim, né, porque eles estão precisando de um gerente comercial e tal, e eu tenho um currículo avantajado e tal. Aí o rapaz falou, não, eu lembro de você era muito estudioso, você fazia isso, fazia aquilo. Não, que bacana que você veio aí para pegar esse emprego, que dê tudo certo para você. E aí quando ele chega lá na entrevista e que ele abre a porta, ele dá de cara com o burrão. E ele olha, mas o que você está fazendo aqui? E ele olha para ele e fala assim, então, é que eu era burrão e agora eu preciso de um gerente comercial. Então eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho dinheiro para pagar. Porque eu comecei trabalhando lá de servente, aí depois eu aprendi a fazer as casas, e depois eu me tornei mestre de obras, e depois eu adquiri dinheiro, e eu comecei uma construtora, e eu fui contratando as pessoas das quais eu não podia fazer, e a gente tem aí, cara, mas a sua empresa ela é muito bem falada pelo país. E aí ele fala assim, então, era pequena, mas é que a gente acreditou no sonho. Eu tinha esse sonho desde pequeno. E é isso na vida. Às vezes nós estamos sabotando os nossos sonhos. E quando nós vamos lá para a Bíblia, nós encontramos José. José sonhava em ver o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando diante dele. E os seus irmãos tinham inveja dele. O venderam como escravo. Primeiro jogaram ele dentro de uma cisterna, o venderam como escravo. De escravo ele foi parar dentro de uma cadeia, mas ele nunca desistiu dos sonhos. E a dúvida nos impede de viver os sonhos. A dúvida nos impede de viver os sonhos na face da terra. Se tem sonho dentro dessa cabeça sua, eles podem acontecer. Mas você precisa acreditar. Você precisa colocar isso como uma regra dentro da sua vida. E você não pode deixar isso travar e paralisar você de maneira alguma. Mas você precisa crer e você precisa gerar isso dentro da sua vida. Sabe, os teus sonhos, eles não foram dados apenas para você dormir à noite e dormir bem, não. Deus fala com você através de sonhos. Deus, ele gera sonhos dentro de você, porque aquele que te deu o sonho tem poder para gerar o extraordinário e fazer aquilo se tornar uma realidade na sua vida. Você só precisa sair da média e dar o salto. Alguém chegou diante de uma montanha, diante de um precipício, e do outro lado tinha uma grande paisagem, uma terra fértil, plana e bonita. Mas essa pessoa, ela olhou o precipício e disse, como vou passar do outro lado? Então ela sentou e começou a chorar e dizer, não era para mim. Mas também nem era tudo isso. Mas o outro chegou e olhou o precipício e olhou a terra plana do outro lado e bonita e virou para aquele que estava sentado chorando as pitangas e disse, olha, se você quer trabalhar para mim? E ele olhou e disse assim, como assim? Não, se você trabalhar para mim, eu vou te dar um bom salário. E o outro olhou e disse, eu não posso atravessar. Ele está me convidando para trabalhar para ele. É uma boa oportunidade. Não, eu quero. E já enxugou as suas lágrimas e disse, eu quero. Então vem comigo aqui. Vem comigo aqui que nós vamos fazer um grande projeto. E o outro foi. E de repente, o cabeça pensante, o corajoso, aquele que olhou para a planície do outro lado do penhasco, disse para ele, nós vamos cortar essa árvore. E eles cortaram a árvore. Agora nós vamos puxar essa árvore. E puxaram a árvore. E ele disse assim, agora nós vamos empurrar essa árvore para o outro lado. E nós vamos atravessar.
mas você aceitou ser o meu funcionário. Ou seja, você aceitou abrir mão dos seus sonhos. Você aceitou viver na média. E eles atravessaram e construíram uma grande cidade. Só para você refletir, às vezes é isso que você tem feito com seus sonhos. Ao invés de você construir pontes, você constrói obstáculos. Sabe? Ao invés de eu construir ponte, eu construo obstáculos. E isso só nos faz ter encrenca. E ao invés de nós vivemos o extraordinário na face da terra. Então, guarda isso dentro do seu coração hoje, pega isso e coloca dentro da sua vida e nós vamos avançar. Nós vamos vencer. Nós vamos viver o extraordinário na face da terra. Você já se inscreveu, né? Você já me deu essa força, já deixou o seu like. E eu quero que você me deixe aqui o seu comentário, porque é a forma de nós nos conhecermos, tá bom? E vamos avançar. Leia a descrição desse vídeo, que tem um e-book. Eu quero te ver lá dentro desse e-book também. Tá bom? Eu tenho certeza que nós vamos viver o extraordinário na face da terra. Tá bom? Ó, tá vendo esses vídeos que estão aparecendo aqui para você? Clique em um deles e nos vemos no próximo vídeo, ó. Beijão no seu coração, tamo junto até a eternidade. Obrigado por estar aqui comigo.